A graça e a paz de nosso Senhor Jesus a todos. Quero convidá-los a, neste momento, tomarem suas Bíblias e abrirem na primeira epístola de João, no capítulo 2, para que façamos a leitura logo mais dos versos 18 e 19. 1 João, capítulo 2, logo mais faremos a leitura dos versos 18 e 19. Bem, queridos, até o momento, nós temos investido o nosso tempo em meditar acerca de marcas que caracterizam o verdadeiro cristão. Essas marcas, elas têm por objetivo trazer segurança da nossa filiação a Deus. E até o momento, meditando aqui em 1 João, nós já fomos apresentados a 7 dessas marcas. E hoje, nós seguiremos nesse mesmo caminho, buscando saber que o verdadeiro cristão, ele deve permanecer na igreja. Para entender isso, eu gostaria de convidar-lhes a comigo, neste momento, lerem os versos 18 e 19 de 1 João 2, que diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Oremos nesse momento. Poderoso Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Eu clamo, Senhor, honra o teu nome neste momento. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado através da exposição desta palavra, através da pregação neste momento. Que o Senhor me abençoe, me permitindo falar somente a tua palavra. E de igualmente, abençoe aqueles que nos escutam neste momento, permitindo que eles sejam alcançados, fortalecidos pelo que o Senhor tem a nos ensinar. Nos guarda, nos protege e nos abençoa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aqui, meus irmãos, nessa presente passagem, o apóstolo João ele se refere a um grupo de pessoas que vieram apostatar da fé. Um apóstata eram pessoas que estavam na igreja, mas no decorrer da caminhada rejeitaram a sã doutrina e viraram as costas para a obra de Cristo. Assim, tornando-se falsos profetas, ao ponto de que o apóstolo João refere-se a eles nesse texto como anticristos. A palavra anticristo, ela vem da junção de 2 termos gregos, antes, que significa contrário, e Cristo. Essa expressão traz a ideia de alguém que é contrária, adversária de Cristo, ou de alguém que quer tomar o lugar de Cristo. No singular, ela faz referência ao grande inimigo de Cristo, que sem sucesso tentará usurpar o seu lugar. Já no plural, como nós encontramos aqui nesse texto, ela faz referência a um grupo de indivíduos ou de pessoas que no decorrer da história negam as doutrinas fundamentais acerca de Jesus e ainda se tornam instrumentos para desviar os demais de sua caminhada. Estes são descritos aqui por João como mentirosos e enganadores. É importante salientar que em nossos dias isso não tem sido muito diferente. O mundo ele está cheio de anticristos,
que abertamente estão se opondo à doutrina de Cristo e diariamente buscam ferir e atrapalhar a caminhada daqueles que com sinceridade procuram viver em devoção ao seu Salvador. Aqui nessa passagem fica claro que João ele se refere aos falsos mestres que estavam ensinando doutrinas levianas nas igrejas da Ásia Menor, em especial ensinando a doutrina do gnosticismo, algo que nós já citamos em mensagens anteriores. Esses mestres estavam buscando desvirtuar o evangelho que eles haviam aprendido. E, por este motivo, estavam causando dissensões, a ponto de que alguns estavam virando as costas para o evangelho e saindo de dentro da igreja. É interessante, meus queridos, que embora esse texto se refira diretamente a esses falsos mestres e ao resultado do que aquele falso ensino estava produzindo na igreja, mas ele também nos mostra uma outra marca que nos permite ter segurança da nossa salvação. E essa marca diz o seguinte: o verdadeiro cristão, ele permanecerá dentro dos âmbitos da doutrina histórica da fé cristã. Ele nunca abandonará. Ele sempre viverá em comunhão com o povo de Deus. Isso quer dizer que não importa o que aconteça, aqueles que foram de fato regenerados permanecerão firmes no evangelho da sua salvação, permanecerão unidos a seus irmãos em Cristo. João ele tem tanta certeza disso, que ele repete algo muito semelhante no verso 9 da sua segunda epístola, que diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Em nossos dias, nós temos vivido uma espécie de dualismo. Não dualismo no sentido de um contra o outro, mas um dualismo no sentido de duas realidades presentes em nosso cotidiano. Daqueles que têm uma completa segurança da sua salvação e permanecem sempre firmes na sua fé, e aqueles que por qualquer motivo viram as costas para tudo que disseram que creram e passam a viver uma vida como bem queriam, na falsa esperança de que no momento em que lhes der na telha, terão a possibilidade de retornar ao Evangelho da salvação. Eu gosto de pensar que uma das doutrinas que fundamenta a fé de muitas pessoas é a doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina ensina que aqueles que foram verdadeiramente regenerados pelo Espírito Santo, que são guardados pelo poder de Deus, podem até tropeçar em sua caminhada até a cidade celestial. Podem até cair enquanto estão nesse longo caminho, mas elas nunca permanecerão caídas. Essa convicção, ela não está fundamentada na força da vontade humana, muito pelo contrário, ela fundamenta-se unicamente na fidelidade de Deus. Pois aqueles que creem nesta doutrina afirmam que o mesmo Deus que salva, ele tem poder para guardar, santificar e no final levar à glória aqueles por quem seu Filho morreu. Essa é a mesma certeza que nós encontramos, por exemplo, no apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Romanos, capítulo 8, verso 30, dizendo o seguinte: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, tenham a certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês
há de completá-la até o dia de Cristo. Não há nada que possa nos separar do nosso Senhor. Não há nada que possa separar aqueles que se renderam ao senhorio de Cristo do amor de Deus. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada. Não sei o problema que você pode estar passando nesse momento. Não sei as lutas que você pode estar enfrentando nesse momento. Mas saiba que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos impedir de receber do Senhor aquilo que Ele nos garantiu, a esperança da eternidade ao seu lado. Lembremos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta realidade tem que estar sempre presa em nossos corações. Ela tem que estar ancorada em nossa fé. É nisso que nossa fé tem que estar firme, na certeza de que nós somos salvos, não por nossa própria força, não por nossa própria capacidade, mas por Deus, que é fiel para cumprir tudo o que prometeu para cada um de nós. E é sobre este ponto em questão que eu lhes convido a fazerem algumas considerações comigo neste momento. Primeiramente, eu gostaria que ficasse claro que a obra da salvação ela é operada unicamente por Deus e em nada ela depende da vontade ou decisão do homem. Se ela dependesse da vontade e da decisão do homem, nós estaríamos completamente perdidos. Pois como nos diz João no seu Evangelho, os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E é isso que nos permite, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a lutas, nunca nos afastarmos da palavra de Deus, nunca nos afastarmos da igreja do Senhor, nunca abandonarmos a comunhão com os filhos do Senhor. Precisamos ter em nossa mente que a salvação ela é uma obra contínua da providência divina. A Bíblia nos ensina que o mesmo Deus que justifica é o mesmo Deus que santifica. Em Efésios 2:10, Paulo escreve: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em Filipenses 2:13, ele diz: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O que é que fica evidente aqui nesse texto? Fica evidente que Deus não apenas tornou o crente uma nova criatura, mas Ele opera na vida deste crente de tal modo que ele viva de acordo com a sua vontade. Nós somos chamados a andar segundo os desígnios de Deus, a andar segundo a vontade do nosso Senhor. E se somos discípulos de Cristo, como nós podemos nos iludir, achando que merecemos ter uma vida mais tranquila do que o nosso próprio Salvador teve? Nós precisamos entender que o propósito primário da salvação não é o bem-estar do homem. Embora a obra da salvação seja para o homem, nós devemos deixar claro que o fim principal de todas as coisas é a glória de Deus. Pois Deus tanto faz assim que a sua glória, a sua grandeza sejam reveladas nos homens. Ele tudo faz para que a gente veja, para que os homens enxerguem a ação poderosa da glória de Deus na vida daqueles que foram remidos pelo poder do seu Evangelho.
Dessa maneira, para aqueles que sustentam que o crente genuíno pode perder a salvação, façamos as seguintes perguntas. Se a salvação dos homens visa a glória de Deus, será que Deus deixaria que fracassasse a maior demonstração do seu poder? É algo que nós deveríamos pensar. Aquele que começou a boa obra, será que ele deixaria de aperfeiçoá-la até o final? Meus irmãos, se vocês foram salvos pelo Senhor Jesus, tenham essa certeza. Essa obra não falhará, pois ela não é realizada para que provemos que somos capazes, mas para demonstrar o poder e glória de um Deus que tudo sabe, que tudo faz, que tudo opera, de um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que vivem para manifestar a sua glória no meio das trevas, e vivem para ensinar que nos céus há um Deus que nos ama. Entretanto, precisamos ter em mente ainda que nenhuma exigência nos é feita, a não ser a da santificação. Santificação essa, sem a qual ninguém verá o Senhor, é o que nos diz o autor aos Hebreus. Certo puritano disse que Deus não levará para os céus ninguém que ele não tenha santificado na terra. Concluímos dessa forma que, embora a salvação seja pela graça, a pessoa salva, ela gastará toda a sua vida buscando agradar aquele que lhe salvou, buscando desenvolver uma vida de santidade, uma vida que manifeste o cuidado de Deus. O evangelicalismo contemporâneo, ele tem enganado a muitos que apoiam sua salvação em uma confissão vazia de fé. Há muitos que alegam ter se tornado cristãos unicamente pelo fato de terem dito uma vez que aceitaram a Cristo, mas que nunca em suas vidas pagaram preço por tal escolha. Lembre-se que o próprio Cristo sempre advertiu aqueles que fazem uma confissão de fé vazia e inútil. Se eles não tivessem prontos a tomar a sua cruz e segui-lo, eles não eram seus discípulos. Pessoas que fazem profissão de fé vazia, mas que teimam em viver a vida do jeito que querem, tendo as suas prioridades acima das prioridades de Deus, são pessoas que demonstram que querem e que desejam viver independentes de Deus. A esses, a palavra do Senhor os chama de adversários de Deus, ou como nós lemos aqui no texto, os chama de anticristos. E é sobre esses que o verso 19 continua a falar, quando diz: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A realidade que nós encontramos aqui é que esses de quem João fala nunca pertenceram à igreja, nunca tiveram uma experiência genuína de conversão e, por este motivo, abandonam facilmente a igreja. Abandonam a igreja a qual eles nunca pertenceram, revelando sua verdadeira natureza, a natureza de serem inimigos de Deus. Mas será que há algum problema nesses tais saírem da igreja? De modo algum. Note o que João diz.
saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. O fato de saírem apenas manifesta a sua não filiação. O problema que há é que muitas vezes esses que abandonam a igreja não se satisfazem em sair sozinhos e querem a toda a sua força arrastarem outras pessoas consigo, enganando-as, buscando ensinar-lhes um evangelho adulterado, um evangelho falso, buscando atrair para si pessoas para juntas serem derramadas no lago de fogo. E isto, meus irmãos, deve estar sempre em nossas mentes. A prova de que um dia nós cremos é o fato de nós continuarmos a crer. A prova de que um dia Jesus começou em você a boa obra é que ainda hoje Ele continua lhe transformando, Ele continua lhe sustentando, Ele continua lhe dando forças para permanecer na comunhão dos irmãos, em sua igreja local. Lembre-se que mesmo com todos os problemas, mesmo com todos os maus cheiros, é sempre melhor estar dentro da arca do que fora dela. Certo pregador disse uma vez que nós podemos até tropeçar dentro da arca, nós podemos cair, nós podemos nos machucar, mas uma vez dentro da arca, nós podemos ter a certeza de que nunca seremos lançados para fora. Essa é a segurança que nós temos. Se estamos na igreja e permanecemos na igreja, é um sinal de que fazemos parte dela, de que a temos como nossa família, de que a temos como nosso lar, como lugar intermediário, que nós estaremos aguardando o retorno de Cristo para nos buscar, ou a hora de irmos nos encontrar com Ele. Nós concluímos com tudo isso que aqueles que receberam a salvação em Cristo permanecerão na fé e na comunhão, a despeito de qualquer prova ou aflição, ele permanecerá em pé, pois quem lhe sustenta é Deus. E um dos meios que Deus usa para manter firme aqueles a quem Ele escolheu é a comum união dos crentes. É a comunhão dos crentes. É a igreja na qual Deus lhe colocou. Este é o lugar que Deus escolheu para que você seja alimentado, para que você seja sustentado, para que você ajude e seja ajudado, para que você coopere e para que você seja cuidado. Lembremos, Jesus nunca nos prometeu uma vida fácil. Ele mesmo, enquanto esteve nesta terra, nunca experimentou tal vida. Mas Ele nos garantiu uma chegada certa e segura. Um verdadeiro cristão, ele permanece na igreja. Como você está nesse momento? Como está a sua vida de comunhão? Que essa palavra ela tenha sentido para você, como ela teve para mim. E que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração, como Ele tem aplicado a minha. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.